A resposta a gente vai gravar não, grava só a palestra, que a gente fica mais à vontade, depois vai ficar um bate-papo. Bom, pessoal, começando do início ali, pode passar o próximo slide. O termo aborto. Esse termo, ele tem origem do latim abortus, derivado de ab orior, oposto do verbo orior. Eu não sei se fala assim, que eu não sei nada de latim, que significa levantar-se ou nascer. Do ponto de vista da medicina, o aborto representa a expulsão do feto durante a gravidez de forma natural ou provocada. Está dando para ler aí? Tá tranquilo? Como é que os cristãos se posicionaram diante dessa questão do aborto logo no início aí da história da igreja? Primeira coisa, no início da igreja, aí um autor chamado W.E.H. Leck, ele diz numa obra chamada História das Morais Europeias, que o aborto era uma prática que poucos povos antigos não tinham problemas com o aborto. Mas ele diz, esse autor, a linguagem dos cristãos desde o princípio foi diferente. Com uma firmeza inabalável e grande veemência, os cristãos denunciaram a prática não simplesmente como desumana, mas como um assassínio consumado. Então, desde o início, os cristãos foram contra o aborto. Obras do século II, de autoria de cristãos próximos aos apóstolos, como a Didaquê e a Epístola de Barnabé, rejeitam qualquer aborto, seja terapêutico, providencial, criminoso ou genético, como sendo um assassinato. Os concílios das igrejas de Elvira e Ancira condenam o aborto como praxe pagã. Isso diz Hans Heifler num livro. Eu vou citar os autores aqui rapidinho, mas no material que eu vou disponibilizar para vocês, está tudo detalhado, os autores, o nome do livro, está tudo detalhadinho lá, se alguém quiser se aprofundar. A Igreja Católica Apostólica Romana, historicamente, sempre se posicionou contra o aborto. O Catecismo da Igreja Católica, na seção sobre o 5º dos 10 mandamentos, que fala não matarás, afirma, a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. E os protestantes? Só ainda sobre os católicos, Madre Teresa de Calcutá, que é muito uma referência entre os católicos, por exemplo, não apenas lutou pelo cuidado para com os pobres, mas também para a aflição de alguns de seus apoiadores, pelo cuidado para com os não-nascidos. Então, os católicos, a Igreja Católica de forma em geral, sempre se posicionou contrária ao aborto. E o protestantismo, terceiro ponto aí desse slide, o protestantismo tradicionalmente tem se posicionado de forma contrária ao aborto. Por exemplo, João Calvino, o reformador, ele defendeu a humanidade do feto, no seu comentário sobre Êxodo 21, denunciando como um crime monstruoso roubar-lhe a vida antes que ele possa usufruí-la. E afirmou Calvino, se nos parece mais horrível matar um homem em sua própria casa do que no campo, porque a casa de um homem é um lugar de refúgio mais seguro, deve parecer-nos maior atrocidade destruir um feto no ventre, antes que ele seja dado à luz. Dietrich Bonhoeffer, o mártir, que morreu na época na Alemanha nazista, defendeu que o extermínio do fruto no ventre materno é atentado ao direito da vida conferida por Deus, à vida em formação. Então, vemos que, desde o início da igreja, dos primeiros séculos, os primeiros cristãos, a Igreja Católica, o protestantismo, e seja o protestantismo mais na sua origem, como vimos em Calvino, seja em homens do século passado como Bonhoeffer, tradicionalmente sempre se posicionou de forma contrária ao aborto. A seguir, eu vou botar uma fala aí de John Stott, que foi um grande teólogo e pastor do século passado. Ele diz o seguinte, os debates sobre aborto e eutanásia, que é o direito da pessoa escolher, tirar a própria vida, alguns chamam de suicídio assistido, são complexos, incluem aspectos médicos, legais, teológicos, éticos, sociais e pessoais. São temas bastante emocionais, pois tocam nos mistérios da sexualidade e da reprodução humana, da vida e da morte. Só um comentário. Ao longo desse estudo aqui, ele fala de aspectos médicos, legais, teológicos. Eu vou citar médicos, por exemplo, tem um médico brasileiro que tem um livro chamado Desbioética, o nome dele acho que é Hélio Angotti Filho, eu tenho o nome dele, vou mostrar mais à frente. Vou citar um juiz de direito que tem uma formação muito sólida, que tem um livro escrito sobre essa questão do aborto. Também uma jurista conhecida chamada Janaína Pascoal, que foi deputada pelo Estado de São Paulo. Vou citar alguns teólogos, como o próprio John Stott, que escreveu esse texto, ou John Frame, que é um dos teólogos
mais respeitados atualmente no protestantismo. Então, esse estudo eu vou falar um pouquinho de pessoas de diferentes áreas para trazer argumentos sólidos contrários à prática do aborto. Inclusive de um filósofo chamado Francisco Ratzo, que é um filósofo brasileiro, que escreveu um livro muito interessante chamado Contra o Aborto. Então, os debates eles envolvem várias, multidisciplinar, questões éticas, médicas, legais, teológicas, éticas, sociais e pessoais. E continua o John Stott. Mas os cristãos não podem esquivar-se da tomada de decisões pessoal ou da discussão política sobre temas simplesmente por causa da sua complexidade. O que ele está falando? Isso é muito difícil, não vamos nos envolver nisso, não. Não, a gente tem que se posicionar como cristãos diante desses temas. O que está em jogo nos debates sobre aborto e eutanásia é nada menos que a nossa doutrina cristã sobre Deus e humanidade. Para o cristão, essa frase é muito importante. Para o cristão, dar e tirar a vida são prerrogativas divinas. Então, o que está em jogo aqui é a nossa doutrina sobre Deus e sobre o homem. Então, há muito em jogo. Só para você ter uma ideia, muitas pessoas favoráveis ao aborto se valem de estatísticas, muitas vezes que não podem ser comprovadas, até porque às vezes falam de abortos em condições ilegais, abortos clandestinos, que você não tem como medir, porque por ser clandestino, só por isso só, já você não tem como criar uma estatística convincente. Mas eu vou apresentar algumas estatísticas aqui que são estarrecedoras de números em países em que o aborto foi liberado, antes da liberação e após a liberação. Estados Unidos, abortos legais por ano, 1969, antes da liberação, que aconteceu em 1973, teve um caso emblemático, foi conhecido como Roe versus Wade, e em 1973. Antes, em 1969, o número de abortos legais por ano nos Estados Unidos era inferior a 20 mil, em todos os Estados Unidos. Aí você fala, mas tinha abortos ilegais também. Mas olha o número em 1975, 2 anos após a liberação que aconteceu em 1973, 1 milhão de abortos. Em 1980, chegou a 1,5 milhão de abortos legais nos Estados Unidos. Um país de tradição cristã. Isso, para mim, é uma das maiores manchas, uma das maiores vergonhas, né, dos americanos. Claro que muitos norte-americanos se posicionam contra o aborto. Está tendo até um revés nisso lá nos Estados Unidos. Mas, assim, é muito triste ver isso. E para esses que usam estatística para tentar validar o aborto, você pode falar, mas vê lá o número de abortos legais e você vê que quando libera o aborto, o número de abortos legais cresce numa proporção absurda, que não passou de 20 mil para 30 mil, para 40 mil, que já seria o dobro. Seria de 20 mil para 1 milhão, e de 1 milhão para 1,5 milhão em apenas 5 anos. Então, é um extermínio, é uma coisa terrível. Na Inglaterra e no país de Gales, próximo slide, em 1966 eram pouco mais de 6 mil abortos por ano. Em 1973, já pulou para 167 mil. Mais de 160 mil abortos após a liberação. Então, é algo chocante. É um extermínio, é um massacre que acontece e muitas pessoas entendem isso como algo muito natural. Seguindo aqui, o John Stott ele apresentou 5 abordagens possíveis quando o tema é sobre o aborto. Vou falar rapidinho aqui, que a gente vai focar em algumas delas mais à frente. O feto como objeto inanimado. A defesa do embrião como mera parte do corpo da mãe. Então, o feto é como se fosse um órgão, como se fosse um dedo, como se fosse um órgão da mãe. Então, ele está ali no corpo da mãe, mas é apenas um elemento do corpo dela. Para John Stott, essa posição deve ser rejeitada pelos cristãos como totalmente falsa e profundamente abominável. Ele acha isso abominável, essa posição. Uma segunda abordagem, humanização e implantação. A sustentação de que o embrião se torna humano em algum momento entre a concepção e o nascimento. Parece estranho isso, mas muitos defendem isso ao defender o aborto. Falam, não, entre a concepção e o nascimento, em algum momento, alguns falam da criação do sistema nervoso, ou em algum momento aquele embrião se torna um ser humano e dali para frente você considera uma pessoa e você não pode mais cometer o aborto. Mas isso é muito complicado, porque alguns fazem analogias com, por exemplo, uma criança. Uma criança não tem capacidades que nós adultos temos, mas não por isso ela é menos pessoa do que nós. Um bebê, ele é muito dependente das outras pessoas, mas isso não o faz menos humano do que um adulto.
Ou você ir para o final da vida, uma pessoa idosa depende mais das outras pessoas, ou uma pessoa em condições, uma pessoa acidentada ou com uma doença degenerativa, às vezes a pessoa se torna dependente, isso não faz com que ela seja menos humana por estar numa situação de dependência, ou, no caso da criança, de formação, como alguns defendem. Então, ele bota essas duas posições, aí, as seguintes, ele apresenta 5 posições. Viabilidade e sobrevivência. O período em que o feto, se nascido prematuramente, seria capaz de se desenvolver. Então, tipo assim, se o feto, depois de tal data, ele nasce e pode sobreviver, então a gente, a partir dali, não pode abortar mais. Mas o John Stott pergunta, por que o status moral do feto dependeria do status da tecnologia médica? O que ele está dizendo? Hoje, uma criança que nasce com 25, 26 semanas consegue sobreviver, às vezes com muita dificuldade. Então, até essa idade não pode, depois dessa idade não pode praticar o aborto, que a criança pode sobreviver. Mas por que depende da tecnologia médica? Então, se daqui a alguns anos, crianças com 20 semanas nascerem, aí vai poder abortar até 20 semanas? Isso fica uma coisa muito aleatória, não é um argumento coerente. Se a criança puder sobreviver, você mantém. Se não puder, você está livre para exterminar aquela criança no ventre da mãe. Outra possibilidade, nascimento e acolhimento. A noção de que o nascimento é um momento crucial. Porém, ambos, nascitura e recém-nascido, dependem da mãe, mesmo de formas distintas. Alguns falam, não, só deve ser considerado uma pessoa depois que nasce, porque o bebê está dependendo totalmente da mãe no ventre dela. Mas depois que nasce, continua dependendo da mãe. Pega um bebê recém-nascido e deixa ele sem cuidado por um dia, que ele, ou por algum tempo, ele não vai sobreviver. O do João já tem 5 meses, ele é totalmente dependente da gente. Por quê? Porque uma criança de 5, 6 meses, até mais velha, ainda é muito dependente. Então, não é o fato de ser dependente da mãe no seu ventre que justifica que essa criança vai ser ou não vítima de aborto. E a última, que é a concepção que o John Stott entende que deve ser adotada pelos cristãos, concepção e humanidade. O entendimento que afirma que a humanidade é concedida desde a concepção, como vimos, por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica. Opção que Stott acredita que todos os cristãos deveriam defender, ainda que apresentem formulações e deduções diferentes. Então, alguns vão por caminhos diferentes, mas a gente entende que a defesa cristã mais sustentável é de que o feto ele deve ser considerado uma pessoa desde a concepção. E a gente vai ver mais aqui à frente como tem elementos muito interessantes que nos mostram como já tem uma vida pulsante ali, logo no início de uma gestação. Seguindo aí. Então, aqui é só uma curiosidade para vocês saberem que o John Stott abriu em 5 possibilidades, mas fortalece que reforça que nós cristãos devemos nos apegar a que defende a vida desde a concepção. John Frame, que é um outro teólogo muito importante, fez um importante alerta sobre a postura de grupos que se colocam como porta-vozes feministas, mas que não querem que as mulheres com gravidez problemática, entre aspas, uma gravidez que por algum motivo é considerada a possibilidade de ser interrompida, conheçam todos os fatos relevantes. Elas não querem que essas mulheres saibam que o feto delas é um bebê, que há perigos no aborto ou que há alternativas ao aborto. Olha que ele coloca aqui, eu botei ali em cima, 3 verdades essenciais omitidas. Nessa discussão do aborto, muitas vezes o que os grupos fazem é que eles omitem essas 3 verdades. Uma delas está aqui em vermelho. O embrião, o feto no ventre da mulher é um bebê, é uma pessoa. Segundo, há perigos no aborto. Não falam dos riscos, e a gente vai ver daqui a pouco quais são, e que há alternativas ao aborto. O aborto não é a única e a última saída, só existe essa. E aí a gente vai se debruçar rapidamente sobre cada uma dessas 3 aspectos que o John Frame alerta, que muitos defendem, omitindo essas 3 verdades, que o feto é uma pessoa, que há perigos no aborto e que há alternativas ao aborto sem que seja você tirar a vida do bebê no ventre. Então, está aí os 3 pontos. E aí, daqui para frente, eu vou seguir essa exposição, seguindo essa linha aqui. 3 verdades essenciais omitidas. A crueldade do aborto, o fim da vida no ventre, uma defesa de que o bebê é uma pessoa, uma vida desde a concepção, os perigos do aborto e as alternativas ao aborto. Aí depois que eu vou falar do aborto em situações especiais, que muitas vezes os defensores do aborto, eles invertem isso ou nem tratam disso. Eles já vão direto nas situações especiais, estupro, má formação genética, para justificar o aborto e querer abrir o aborto para todos os casos. Mas a gente vai ver primeiro 3 verdades essenciais que são omitidas muitas vezes da discussão,
para depois a gente ver as situações especiais. Primeira delas, a crueldade do aborto, o fim da vida no ventre. John Stott, novamente, diz assim: aqueles a favor de um aborto liberal destacam os direitos da mãe, especialmente o seu direito de escolha. Aqueles que se opõem ao aborto destacam os direitos do filho nascituro, especialmente o seu direito de viver. Então, a discussão sobre o aborto hoje é muito focada no direito da mulher. Mas, se a gente considerar que o feto é uma pessoa, a gente tem que considerar os direitos dele à vida. Seguindo, o argumento atual não é que as crianças não nascidas não são pessoas completas. O argumento atualmente dominante é que restringir o aborto significa oprimir as mulheres ao limitar suas escolhas, diz John Frame. Então, assim, nem falam sobre a humanidade do feto, nem falam sobre o embrião ser uma pessoa, já vai direto que se você não permitir o aborto, você está ferindo o direito à mulher sobre o seu corpo. William Lane Craig, que é um apologeta cristão, sustenta no seu livro uma argumentação contrária ao aborto a partir de duas questões centrais. Primeira delas, os seres humanos possuem valor moral intrínseco? Nós, como cristãos, vamos responder que sim. Isso aí, qualquer ser humano. Por quê? Vai lá da criação, lá de Gênesis, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, todo homem, toda mulher carrega a imagem e semelhança de Deus, mesmo que de uma forma distorcida por causa do pecado, da queda, mas o ser humano possui um valor moral intrínseco. Se é uma pessoa, ela tem um valor moral. E a segunda pergunta, o feto em desenvolvimento é um ser humano? E é o que William Lane Craig vai dizer, é que se você responde sim a essas duas perguntas, você tem que ser contrário ao aborto. Porque se o ser humano tem valor moral intrínseco, e se o feto na barriga da mãe é um ser humano, esse ser humano tem valor moral, ele tem que ser preservado. E é isso que ele defende. Seguindo agora, você vê, eu falei de dois teólogos, John Frame e John Stott. Aí falei agora do William Lane Craig, que é um teólogo mais voltado para a parte da apologética. Aí agora eu vou citar aquele que eu citei há pouco, o Francisco Ratzo, não sei se o nome dele fala Ratzo ou Razo, que é um filósofo brasileiro que escreveu uma obra genial chamada Contra o Aborto, em que ele é contrário ao aborto, como diz o título do livro, mas só a partir de um viés filosófico. Ele não entra no campo da teologia, mas ele, pela filosofia, mostra a inconsistência da defesa do aborto. E diz assim o Ratzo: estou julgando a consistência teórica, bem papo de filósofo, da expressão, é verdade que o aborto deve ser permitido, pois é verdade que a mulher tem o direito ao próprio corpo, e é verdade que o embrião não é uma pessoa. Ele fala, eu estou discutindo pelo viés da filosofia essa expressão, o aborto deve ser permitido, porque a mulher tem direito ao próprio corpo, e é verdade que o embrião não é uma pessoa. E ele continua. Ele oferece o seguinte contraponto para o seu julgamento. Não é verdade que o aborto deva ser permitido, pois essas razões não são teoricamente convincentes. Não é, pelo viés da filosofia, convincente você dizer que o aborto deve ser permitido, como estava no slide anterior, porque a mulher tem direito ao próprio corpo e o embrião não é uma pessoa. Não há base filosófica suficiente para sustentar essa ideia. Ele diz também, o tema da liberação do aborto surge no interior da sociedade como discurso humanitário preocupado com os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres. Como o aborto é tematizado só a partir do domínio da mulher sobre o próprio corpo, qualquer discussão filosófica acerca da humanidade do embrião precisa ser, e é isso que você vai ver muitas vezes aí, rechaçada, ridicularizada e combatida. É o que ele chama, até ele fala de um argumento ad nauseum, que é um argumento que é repetido tantas vezes até parecer que aquilo ali é uma verdade, vai reforçando, então bate tanto nessa tecla de que é o direito da mulher, que é o direito da mulher, quando você levanta essa bandeira, peraí, mas e o direito do feto, que é uma pessoa? Esses dias uma deputada fez uma declaração lá no Congresso Nacional, numa sessão que foi bem impactante, que ela falou, eu estou aqui como uma mulher e quero levantar a minha voz em favor de uma mulher que não tem voz, que não pode se defender, e essa mulher, ela precisa ser preservada, precisa ser guardada, e ela tem a sua voz vedada, e eu quero dar voz a ela. Essa mulher é a minha filha que está no meu ventre. Ela falou, vocês querem dar o direito de mulheres matarem outras mulheres dentro do seu ventre. Eu estou grávida de uma mulher, e ela não tem voz, ela não pode se defender. Eu quero falar em nome dela. Achei muito tocante, eu não sei o nome da deputada que fez essa declaração, e mostrando a inconsistência,
né, de querer defender as mulheres, muitas vezes sacrificando mulheres no ventre de suas próprias mães. E quando você levanta essa bandeira, muitas vezes você é ridicularizado, você é combatido, você é tratado como alguém que não tem cultura ou que não sabe discutir o que ele está falando aí, esse filósofo Francisco Ratzo. Continuando, ele ainda diz o seguinte, ele contesta essa conclusão afirmando que, assim como uma criança, o que eu acabei de dizer, o que eu disse há pouco, como uma criança não é menos humana por ser criança, um embrião não é menos pessoa por ser um embrião. Meu filho de 6 anos, o Daniel, ele não é menos criança porque ele não sabe fazer, não é menos pessoa, porque ele não faz algumas coisas que adultos fazem, ou a Raquel que vai fazer 3 anos, ou o João que tem 5 meses. Mas isso não faz com que eles deixem de ser pessoas. O embrião ele não é menos pessoa por ser um embrião, como alguns argumentam. E o William Lane Craig, que eu já citei aqui, ele é mais enfático ainda, ele diz assim, qualquer tentativa de traçar uma linha e declarar um ser como não humano antes desse ponto, mas humano depois de tal ponto, é totalmente arbitrária e sem fundamento biológico. Que essa aqui, na verdade, é a maior justificativa dos defensores do aborto. Porque eles falam, direito das mulheres, direito das mulheres, direito das mulheres, tudo bem. Mas, se você entende que o embrião é uma pessoa, a gente vai ver isso mais à frente, a liberdade ela é limitada. Porque imagina se as pessoas falarem, agora todo mundo tem direito de matar uma pessoa na vida. Você não pode matar 2, não, mas se matar uma só, não tem problema, não. Então, a pessoa pode matar uma pessoa. Se você matar uma pessoa, está tudo bem. Mas por que isso? E se for matar justamente um parente seu? E se a pessoa, no direito dela, de matar uma pessoa por vez, matar a sua mãe, matar o seu filho? Você vai achar isso muito bom? Então, a gente vai achar, não, isso é repugnante. Ninguém tem direito de matar ninguém. Mas, se a gente considera que o embrião é uma pessoa, e a gente é a favor do aborto, a gente está consentindo que é uma situação das piores. A mãe mate aquela criança no seu próprio ventre. Então, muitos argumentam, tentam tirar a humanidade do embrião para justificar o aborto. Mas o que o William Lane Craig diz aqui é que, assim, mas a partir de quando, então, vira uma pessoa? Quando nasce, é uma pessoa. Só quando nasce? Mas a criança, com 12 semanas, já tem todo o aspecto de uma pessoa, já tem mão, já tem um monte de coisa. Até 12 semanas, como estão tentando liberar no Brasil, mas antes disso já tem um coração batendo. Quem vai estabelecer esse limite? E o William Lane Craig fala muito bem que qualquer tentativa de traçar uma linha e declarar como até aqui é não humano, daqui para lá é humano, é arbitrário e sem fundamento biológico. Ele faz uma declaração muito interessante que eu vou ler aqui, rapidamente, que ele fala o seguinte, o óvulo humano fertilizado, William Lane Craig, é praticamente uma explosão de vida. Quer dizer, aconteceu a fecundação, óvulo e espermatozoide. 18 dias, olha isso, 18 dias após a concepção, o coração começa a se formar. E 3 dias depois já começa a bater. Nessa fase da gravidez, a maioria das mulheres ainda nem sabe que está grávida. 18 dias depois da concepção. E a grande maioria dos abortos acontece depois desse estágio. Ou seja, depois que o coração já começou a se formar e já está batendo. Isso significa que virtualmente todo aborto interrompe o batimento de um coração humano. Além disso, depois de 30 dias, o bebê já tem um cérebro e que com 40 dias as ondas cerebrais já podem ser medidas. Em 2005, mais da metade dos abortos realizados nos Estados Unidos aconteceram nesse estágio ou depois dele. Quer dizer, quando já tinha um coração batendo, quando já tinha um cérebro formado. Na 8ª semana de existência do feto, mãos e pés estão quase prontos. Na 9ª semana, já se podem ver pequenas unhas das mãos e dos pés, e o feto pode até conseguir chupar o dedo. Todos os órgãos do corpo já estão presentes, e os sistemas musculares e circulatórios estão completos. Com 10 semanas, o bebê já tem delicadas impressões digitais. Com 10 semanas, já tem impressões digitais. E estão querendo liberar o aborto até 12 semanas. E já está totalmente em movimento, chutando e se movendo, fechando e abrindo suas pequenas mãos e ondulando os dedos dos pés. Atrás de suas pálpebras fechadas, seus olhos estão quase plenamente desenvolvidos. Inacreditavelmente, já a essa altura, as características faciais começam a se assemelhar às dos seus pais. Ninguém que tenha visto fotos de infante no ventre entre a 8ª e a 12ª semana pode honestamente negar a existência de um bebê humano. Como meu ex-pastor certa vez disse, se os ventres tivessem janelas, não haveria mais abortos. Guarda essa frase. Se os ventres tivessem janelas, se a gente pudesse ver uma grávida e ela levantasse a blusa e você visse ali na barriga dela o bebê se movimentando, não teriam
mais abortos, diz William Lane Craig. Isso é tocante para mim porque cada um tem suas experiências, mas eu tive uma experiência pessoal porque a Tati engravidou entre o Daniel e a Raquel, teve uma gravidez que foi perdida. E com 6 semanas, salvo engano, a gente fez a primeira ultra e o coraçãozinho estava lá bombando. Bate mais rápido, né? Ele bate acelerado. E quando a gente foi fazer, eu acho que foi com 5 semanas, eu não me lembro agora. Eu sei que quando a gente foi fazer uma ultra com 7 ou 8 semanas, acho que a gente foi fazer a ultra com 8 semanas, e aí já não tinha mais batimento cardíaco. Ela teve uma perda ali espontânea, e a gente ficou muito triste, a gente tinha muito o desejo de ter mais um filho, só tínhamos o Daniel à época. Eu lembro que quando eu saí de lá e a gente foi buscar o Daniel, eu abracei ele, assim como quem diz, eu tenho ele, graças a Deus, mas a gente ficou muito triste, muito abatido, e eu lembro que falou que o feto ele tinha acho que 9 milímetros, quase 1 centímetro. Até me lembrei de uma fala de Abraham Kuyper, que ele diz assim, que não há 1 centímetro quadrado de tudo que existe que Cristo não diga isso é meu. E quando eu lembrei disso, quando a Tati chegou e leu lá o tamanho do bebê, do embriãozinho, isso aquietou meu coração, que eu falei, se Cristo tomou para si, amém. Mas não tinha nem 2 meses, e estava o coração batendo, e parou espontaneamente, e graças a Deus foi menos traumático que a Tati, minha esposa, né, teve um aborto espontâneo, né, porque senão ela teria que fazer curetagem, é um processo bem mais delicado, e depois verificou, estava tudo bem, e algum tempo depois ela engravidou da Raquel, e a Raquel está aí, mais um tempo ainda, o João que está aí também entre nós. Então, o bebê já é muito pequenininho, tem batimento cardíaco, tem um monte de coisas como a gente descreveu aqui, e isso precisa ser falado. Não para fazer drama, mas para trazer o drama que é você considerar matar uma criança nessas circunstâncias. Seguindo aí. Pode passar. Janela Pascoal, uma mulher, né, já que tanto falam isso, mas tem que dar voz às mulheres. Uma mulher jurista, foi deputada no mandato passado por São Paulo, diz: crianças em escolas públicas e privadas são ensinadas que o aborto é um direito fundamental da mulher. Ora, não existe, simplesmente não pode existir um direito fundamental sobre a vida do outro. Então, não posso ter um direito fundamental que passe por tirar a vida de outra pessoa. E aí eu queria falar, para concluir esse primeiro ponto, sobre... Pode passar. 2 situações chocantes. A primeira, a experiência pessoal desse médico, Bernard Nathanson, conhecido como o rei do aborto. E depois, uma trágica proposta que alguns trazem, que é o desenvolvimento do aborto, que eu vou falar mais um pouquinho. Eu vou ler aqui a história de Bernard Nathanson, que faleceu em 2011. Ele era conhecido como o rei do aborto. Aí o médico que eu citei antes, Hélio Angotti Neto, um médico brasileiro, em sua obra de Bioética, volume 2, ele detalha um pouco essa história. Ele diz o seguinte: Nathanson teve importante papel na legalização do aborto nos Estados Unidos, tendo realizado procedimentos abortivos e chefiado clínicas de aborto, o que fez com que tivesse participação direta ou indireta, esse Bernard Nathanson, em mais de 75 mil abortos. Então, ele teve uma participação direta no aborto de mais de 75 mil vidas. A sua percepção do tema começou a mudar com o advento da ultrassonografia. Olha que coisa. Quando começaram a usar a ultrassonografia, esse médico, Bernard Nathanson, começou a mudar. Esse chamado rei do aborto, ele começou a observar as reações do feto no momento em que o mesmo era destruído pela sucção ou aspiração. Nathanson parou de viver na abstração do seu próprio mal e percebeu sua concretude e extensão do terror praticado. Ali estava uma vida sendo destruída ao vivo na televisão. Ao fazer a ultrassonografia, ele começou a ver que o feto estava vivo e ele estava destruindo, e ele começou a ver isso por meio da ultrassonografia, isso mudou a cabeça dele. O médico abandonou a sua prática, ele deixou de ser abortista, assim como outros médicos abortistas, também depois que começaram a ter essa prática depois do advento da ultrassonografia. Bernard Nathanson tornou-se membro do movimento pró-vida americana e produziu 2 impactantes documentários desprezados pela grande mídia. Você não vai encontrar isso na grande mídia. Um deles se chama The Silent Scream, o grito silencioso, e o outro The Eclipse of Reason, o eclipse da razão. Também redigiu a autobiografia The Hand of God, A Journey from Death to Life by the Abortion Doctor Who Changed His Mind. A mão de Deus, uma jornada da morte à vida do médico que realizava abortos
e mudou a sua forma de pensar. Ele denunciou o comércio de órgãos de bebês abortados. Nos Estados Unidos, uma empresa foi denunciada porque ela traficava órgãos de bebês abortados. É uma coisa horrível. Já em vigor na década de 80. E ao fim de sua trágica e intensa vida, Bernard Nathanson converteu-se ao cristianismo. Então, o médico era o rei do aborto. Só de ter um pouco mais de noção por meio da ultrassonografia do que acontecia ali, ele abandonou essa prática, produziu material contrário a isso, mas a grande mídia pouco fala ou nada fala sobre isso. Uma outra coisa chocante, um autor chamado, um filósofo, H. Tristram Engelhardt Jr., autor da obra Os Fundamentos da Bioética, defende que pessoas são seres humanos capazes de preocupação e competência moral, autonomia e liberdade. E olha o que afirma esse autor, esse Engelhardt: os fetos, os recém-nascidos, os retardados mentais graves e os que estão em coma sem esperança constituem exemplos de não pessoas humanas. Então, o que ele está falando? Um feto, um recém-nascido, um retardado mental grave e alguém que está em coma sem esperança são humanos, mas não pessoas. Então, podem ser eliminados sem problemas. Um dos desenvolvimentos mais macabros do pensadores de autores como esse é o infanticídio de bebês recém-nascidos, chamado de aborto tardio. Não matou na barriga, então mata depois que nasce. O autor Peter Singer chega a afirmar que, pelo fato do recém-nascido não ter capacidade de desejar continuar vivendo, e por não ser autônomo, capaz de fazer escolhas, matar um recém-nascido não pode violar o princípio do respeito pela autonomia. Em tudo isso, o recém-nascido está em pé de igualdade com o feto. Então, tu vê onde o negócio vai parar? O cara começa defendendo matar, não, só nas primeiras semanas. Mas, não, só depois do nascimento. E agora tem gente defendendo o assassinato do infanticídio pós-parto. Algo terrível. Mas vamos seguir aqui. Esse foi o primeiro ponto que eu dediquei mais tempo, os outros vão ser mais breves. A crueldade do aborto, o fim da vida no ventre. Então, uma defesa vigorosa de que, desde a concepção, o embrião deve ser considerado uma vida. E se é uma vida, essa vida deve ser preservada. Ah, mas é dependente da mãe. Se a pessoa tiver um idoso em casa acamado, é uma pessoa dependente também. Então, não é uma pessoa, porque seu pai está acamado, ou sua mãe, ou sua irmã, ou porque é uma pessoa que tem uma fragilidade, alguma deficiência cognitiva, ou porque é uma criança. O fato de ser dependente não elimina a humanidade de uma pessoa. Os perigos do aborto, segundo tópico aí. Vamos seguir. Esse termo surge na agenda progressista apenas para destacar o perigo que o aborto clandestino representa para as mulheres, com claro intuito de afirmar que a solução para tal problema é a legalização da prática. Este é um argumento falho, pois mesmo com a descriminalização da prática abortiva, procedimentos ilegais podem continuar existindo por uma série de razões. Essa questão do perigo do aborto só aparece na grande mídia, no discurso dos progressistas, dos abortistas, para dizer que há um risco para a mulher. Só que você acha que se o aborto for legalizado, não vão continuar existindo abortos ilegais? Não, por que existiria? Imagina que um homem, com recursos, engravida a sua amante, e ele vai levar lá, vai mandar o plano de saúde dele autorizar o aborto da sua amante, correndo o risco de perder seu casamento ou manchar a sua imagem. Vão continuar acontecendo situações ilegais e mulheres continuarão sendo vítimas, porque, por questões outras, o aborto terá que continuar sendo algo clandestino. Então, esse argumento é usado somente para justificar algo que não é justificável, até porque, como vimos no início, as estatísticas oficiais mostram que, quando há a liberação do aborto, o número cresce muito, de forma exponencial. Mas vamos seguir. Afirmar que não adianta punir o aborto porque ele continuará ocorrendo é uma premissa falsa. E a Janaína Pascoal, essa jurista, ela, que é doutora em direito penal, ela fala de uma forma muito brilhante, muito interessante. Ela fala assim: também os homicídios continuam sendo praticados apesar da proibição. Com efeito, muito embora tenhamos mais de 60 mil homicídios, esse número caiu nos últimos anos, mas está voltando a subir, por ano, por enquanto ninguém ousou sugerir que o artigo 121 do Código Penal fosse abolido. O que ela está falando como jurista, como uma mulher que conhece o direito? Se as pessoas estão se matando, então vamos liberar logo o homicídio, que aí não tem mais crime. Isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. O fato de homicídio ser crime não faz com que o nosso país não tenha esse índice tão absurdo de 60 mil homicídios por ano, que caiu e está subindo de novo. Então, esse argumento, não, mas aí se liberar, não vai ter mais
abortos clandestinos não deve ser usado de forma coerente para justificar o aborto. Seguindo. Então, primeira coisa, essa justificativa é falha, essa premissa é falha, de que para evitar um problema, um crime, a gente vai legalizar esse crime. Uma coisa que quase ninguém fala, mas é muito importante dentro dessa temática: os danos que geram na mulher que aborta. Uma dor profunda e silenciosa, os danos psíquicos e emocionais vivenciados por mulheres que abortaram. O aborto tem sido chamado de assassino silencioso, não apenas de bebês, mas de mães que carregam feridas profundas e cicatrizes amargas em suas histórias, diz David Platt. E eu estava até pensando nesses dias, porque eu estava pensando, eu sou pastor, né? Eu entendo que a minha vocação é para pregar a palavra, para ensinar o evangelho, para orientar pessoas a seguirem a Cristo. Eu não sou sociólogo, não sou filósofo, não sou um teólogo acadêmico. O que é que eu estou entrando por essa seara? E eu refletindo sobre esses dias, eu pensei, um dos motivos eu creio é esse, porque às vezes um filósofo, um médico, um jurista não vai ter a experiência que nós pastores temos de acompanhar pessoas, como eu já acompanhei mais de uma vez, mulheres sendo massacradas pela culpa porque praticaram um aborto no passado. E aí você tem que levar a graça de Deus, a misericórdia do Evangelho. E nesses gabinetes, esses defensores de aborto não estão, para ouvir a dor de uma mulher destruída, massacrada. Às vezes a mulher praticou um aborto na juventude, já está casada há muitos anos, tem filhos, está seguindo a vida dela, mas aquela mancha, aquela marca, aquela dor psíquica destrói a alma dela. E eu te pergunto, e o homem que muitas vezes mandou a mulher abortar? Você está nem aí, ó. E aí quem carrega o dano maior? A mulher. Como em muitas defesas feministas, entre aspas, quem sai mais prejudicado são as mulheres e as crianças. Seguindo aqui, olha o que diz esse autor, Dominic Beer, autor do artigo Psychological Trauma After Abortion, traumas psicológicos pós-aborto, ressalta os efeitos danosos para a saúde mental da mulher que sofreu o aborto, o que pode incluir depressão, internação psiquiátrica e até mesmo suicídio. Às vezes uma mulher se suicida, ninguém sabe o motivo, às vezes é que não conseguiu suportar a dor de ter cometido um aborto e se arrependido depois, mais à frente. Seguindo, Janaína Pascoal afirma que quem já se dispôs, e muitos pastores passam por isso, como eu já passei, a efetivamente ouvir mulheres que realizaram abortos, sabe a dor que tal procedimento acarreta. Então, às vezes, psicólogos, psiquiatras, pastores, que vão ter que lidar com essa culpa e trazer a graça, os pastores ministrar o amor de Jesus sobre essas pessoas. Alguns casos públicos são emblemáticos, eu vou ler aqui rapidamente, a gente já está avançando. O exemplo mais famoso de arrependimento relacionado ao aborto é de Norma L. McCurvey, do caso Roe vs. Wade, que eu já citei aqui, de 1973. Foi o caso que levou com que os Estados Unidos permitissem o aborto lá na década de 70. Essa mulher que estava envolvida nesse caso, olha o que diz. Não abortou a filha, porque os juízes não concluíram o julgamento a tempo. Ela ia abortar a filha, mas o julgamento demorou, não deu tempo, ela não pôde abortar. Mas se arrependeu por ter influenciado a liberação da prática nos Estados Unidos e, por seu caso, ter gerado todo o debate atual a respeito. Então, a mulher não abortou porque não pôde, ela queria abortar, não pôde, teve a filha e depois se arrependeu, porque, através da história dela, toda essa discussão teve todo esse fruto maligno aí nos Estados Unidos. No Brasil, há dois exemplos, Sarah Winter e Elba Ramalho. Engajada em movimentos feministas radicais, Sarah Winter narra em seu livro que, inclusive, chegou a praticar abortos. Convertida ao catolicismo, tornou-se uma das mulheres mais atuantes na defesa da vida do embrião e da mulher. A cantora Elba Ramalho também se tornou exemplo de quem se arrependeu profundamente dos erros de ter praticado um aborto e hoje é considerada uma das vozes mais simbólicas dos movimentos pró-vida no país, diz Francisco Ratzo no seu livro Contra o Aborto. Esses casos não estão tão evidentes na mídia, ou não estão nada evidentes na mídia, como talvez devessem estar, para as mulheres ouvirem de mulheres que passaram pelo aborto e se arrependeram depois e não tem como voltar atrás. Então, dos perigos maiores do aborto, além dos perigos quanto à questão física da mulher, da sua saúde física, é a sua saúde psíquica, que muitas vezes não vai ser restaurada. Seguindo, falamos sobre a crueldade, o fim da vida no ventre,
a importância de ressaltar a vida do bebê, do embrião, os perigos do aborto e agora, de forma breve, as alternativas ao aborto. A China contabiliza mais de 35 mil abortos diários. Mais de 50% das mulheres já praticaram ao menos um aborto de forma voluntária ou por determinação do Estado, uma vez que vigora naquela nação uma rigorosa política de controle populacional, aquela política do filho único. E aí eu quero trazer um relato tocante desse autor, David Platt, e da sua esposa, Ritter. Eu vou achar aqui, vou ler para vocês rapidinho, que é muito interessante o que ele fala sobre essa história lá na China. Esse autor, o David Platt, ele apoia um orfanato chinês que recebe crianças. Aí olha o que ele diz. Não sei todos os detalhes dessa mãe em particular, mas sei com certeza que quando engravidou, não acreditava que poderia cuidar do seu bebê. Contudo, ela se recusou a abortar. Em vez disso, levou até o fim a gravidez e sozinha deu à luz a uma menininha preciosa, uma menininha chinesa. Em seguida, tomou aquele bebê recém-nascido, embrulhou em uma manta azul clara e colocou em uma caixa de papelão marrom. Bebê recém-nascido, dentro de uma manta, dentro de uma caixa de papelão marrom. No meio da noite, deixou em frente a um orfanato para crianças com necessidades especiais. Isso lá na China. As pessoas do orfanato encontraram o bebê na manhã seguinte e procuraram a mãe, mas não a encontraram. Embora eu não saiba quem seja essa mãe, agradeço a Deus por ela. Graças à sua coragem de recusar o aborto e graças à compaixão pelo bebê que ainda não havia nascido, aquela menininha sobreviveu. Todos os dias, quando chego do trabalho, aquela garotinha vem correndo em minha direção, com um sorriso estampado no rosto, pula nos meus braços e grita, papai! Depois me dá o abraço mais apertado que você pode imaginar. Todas essas crianças valem a pena. Que tenhamos a convicção, a compaixão e a coragem de fazer tudo o que pudermos para deter o holocausto moderno à nossa volta. David Platt, ele conta isso no seu livro Contra a Cultura, e sua esposa Ritter adotaram aquela bebê. Lá na China. Levaram para os Estados Unidos. Se você quiser, depois pesquisa no Google. David Platt, família. Você vai ver a família dele, acho que ele tem, salvo engano, eles têm 3 filhos biológicos e 2 adotados. Você vai ver lá que tem uma menininha chinesa, essa menina desse relato. A mãe não abortou, teve coragem de levar com risco a sua gravidez até o final, entregou para um orfanato, e a menina hoje foi adotada por um casal cristão piedoso e vive nos Estados Unidos. Seguindo, John Frame menciona o artigo desse autor aí, Olasky, Marvin Olasky, Forgotten Choice, opção esquecida, na revista National Review, que relata que os defensores da ideologia da moda agora estão tentando desacreditar a adoção, usando imagens de padrastos perversos e molestadores de crianças, muito embora a maioria das adoções funcionam bem. Então a gente está falando de alternativas ao aborto. Uma delas é o que o David Platt e sua esposa fizeram. Adota. E a igreja precisa se posicionar mais em relação a isso. Se abrir para essa possibilidade da adoção. Seja de casais que não têm filhos, ou até casais que já têm filhos e têm condições de adotar mais uma criança. Pois essa é uma possibilidade. E aqui que alguns estão fazendo hoje, tentando desacreditar a adoção, mostrando que não funciona também, ou trazendo problemas, para desacreditar essa alternativa justa, que na maioria das vezes dá certo, que é uma alternativa ao aborto. Seguindo. Esse autor, Hans Heifler, ele fala que alternativas podem ser consideradas como adoção dentro da própria família. Eu conheço famílias que tinham uma criança uma gravidez indesejada, alguma situação difícil, e aí a família adotou um próprio parente. Apresenta ainda o Hans Heifler outras possibilidades, como o apoio ao planejamento familiar consciente, a ênfase na responsabilidade paterna, o amparo à ordem familiar, mesmo quando numerosa, e o apoio ao orfanato e a iniciativas de educação para crianças abandonadas. Tem muita coisa que você pode fazer em alternativa ao aborto. Enfatizar a responsabilidade do pai, amparar a ordem familiar, dar apoio a orfanatos e instituições. O aborto não é a única opção. E para nós não é nenhuma opção. Seguindo. Uma opção pouco mencionada é o acompanhamento psicológico da gestante, visando situações em prol da vida. Ao invés de mandar a mulher logo abortar, faz o acompanhamento psicológico, trata com aquela mulher. Não é incomum que mulheres que pensam em abortar, quando acolhidas e aconselhadas, escolham dar continuidade à gravidez e até mesmo acabem optando por ficar com os seus bebês.
Às vezes, simplesmente um processo de acompanhamento e aconselhamento muda a ideia da mulher quanto ao aborto. E aí uma mensagem final, muito importante, do Francisco Ratzo, aquele filósofo, que ele diz o seguinte: uma mulher prestes a interromper a gravidez não precisa de argumentos filosóficos. É o filósofo que está falando isso. Ela precisa de apoio da sua família, de seus amigos, pais, enfim, do generoso acolhimento de sua comunidade. Então, uma mulher que está prestes a interromper a gravidez, talvez não precise de todos esses argumentos que eu estou trazendo até aqui, mas precisa do acolhimento, do amor da sua família, dos seus próximos, no contexto da igreja, para ela não seguir por esse caminho terrível do aborto. Isso é muito importante, porque esse assunto é muito sensível, tanto para mulheres que já praticaram aborto e se veem trucidadas pela culpa, quanto para mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, que não veem saída e precisam ser amadas, acolhidas, orientadas, aconselhadas, para não entrarem por esse caminho. E agora, o último ponto, já falei sobre esses três verdades essenciais omitidas: a crueldade do aborto, os perigos do aborto, inclusive no que diz a respeito à psique da mulher, e as alternativas ao aborto. Quase isso não é falado. Por quê? Porque não querem que as mulheres, às vezes, com uma gravidez em risco ou em dúvida, saibam dessas possibilidades e optem por dar continuidade. Mas agora sim, e não vou me alongar muito, o aborto em situações especiais. John Stott revela, olha como isso é importante, mais de 98% dos abortos são realizados por razões, entre aspas, sociais. E menos de 1 em 1000 abortos é realizado por risco à vida da mãe. Embora a maior parte dos procedimentos abortivos tenha outras motivações, a possibilidade do aborto em situações especiais, como o risco da vida da gestante, estupro, incesto e pedofilia, mobiliza a maior parte das discussões sobre o tema. Então, acontece situações de gravidez a partir de um estupro, de um incesto, ou seja, familiares, né? Às vezes o pai engravida a filha, pedofilia, uma menina de 12, 13 anos é vítima de um assédio de um pedófilo e acaba grávida, ou de uma gravidez que gera risco para a vida da mãe. Acontece. Só que a proporção em que isso acontece é infimamente menor, é muito menor do que os casos que crescem com a liberação do aborto. Então, o que a gente vê que é uma estratégia de uma agenda, que a gente chama de progressista, mas eu chamaria de regressista. Por quê? A gente viu no início que no passado os cristãos se posicionaram contra o aborto, que os povos achavam o aborto uma coisa normal, a maioria delas. E aí veio a civilidade, com muita contribuição da tradição judaico-cristã, e hoje estão querendo não progredir, mas regredir para a barbárie com ações como o aborto. Então, essas situações existem, devem ser tratadas, situações especiais, sim, mas muitas vezes elas são trazidas para o debate público para viabilizar o aborto em qualquer circunstância, que é o que muitos querem, como a gente está vendo agora nesse momento, em que está sendo novamente trazida à tona a questão acho que é a DPF 442, que fala de liberar o aborto até a 12ª semana, que aí vai muito além do que esses casos especiais. Mas vamos falar aqui sobre os casos especiais. O Hans Heifler, ele indica 4 razões apresentadas para justificar o aborto. Primeiro, a indicação médica e terapêutica. A vida da mãe se encontra em risco por alguma razão. Segundo, a indicação ética, criminológica e jurídica, o caso de estupro, chamado também de aborto de honra. Terceiro, a indicação genética, anomalias genéticas são identificadas no feto. E quarto, a indicação social, a mãe afirma não ter condição de criar a criança. Passar rapidamente sobre cada uma delas. Primeiro, a indicação médico-terapêutica. John Frame, embora contrário ao aborto de forma em geral, aquele teólogo que eu citei há pouco, afirma: faço uma exceção à minha posição geral em favor da vida, no caso de que a continuação da existência da criança ameace a vida física da mãe. Essa situação é rara, mas ocorre. Salvo engano, essa é a posição da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aceita o aborto no caso em que é claro o risco à vida da mãe. Há um tipo de gravidez ectópica, né, que é quando a gravidez acontece nas trompas, não é isso? E isso gera um risco para a mãe. Então, se for evidente o risco de vida para a mãe, alguns cristãos entendem que o aborto seria uma alternativa nesse caso, mas isso não é consensual. É uma situação muito dramática, rara, mas que pode acontecer. É o John Frame, que é um homem bastante conservador, bastante posicionado em relação a favor da vida. Ele tem esse posicionamento por entender que é uma situação extrema e a vida da mãe deve ser preservada. Mas alguns pegam essa indicação médica e levam para a terapêutica e começam a entender que o aborto pode ser justificado não só em casos de riscos
a saúde física da mãe, mas a saúde mental. E aí abre um leque perigosíssimo. Se a mulher falar, eu estou deprimida porque eu estou grávida, ou então, eu estou com medo do futuro, isso é justificativa para abortar? Para nós é óbvio que não. Então, há um risco aqui, porque podem querer colocar nesse pacote, nesse bojo, situações que não são de efetivo risco à saúde da mulher e querer validar o aborto em outras circunstâncias. Mas entendendo, alguns autores como John Frame, que há um risco real à vida da mulher, essa situação o aborto pode ser considerado. Segundo ponto, a indicação ética, criminológica e jurídica, caso de estupro, é um dos casos mais dramáticos, mais sensíveis, que é muito difícil. A gente imagina uma mulher ser estuprada, já é algo horrível, gera consequências terríveis para a vida da mulher. A mulher ainda engravidar daquele estupro, ainda alguns falam, mas a mulher durante a gravidez vai ficar se lembrando daquilo, ter uma criança fruto de uma violência no seu ventre. É uma situação muito difícil, muito dramática. Eu nunca vivi nada parecido na minha família, não tem como imaginar a dor que seja, algo horrível. Mas uma situação dramática, terrível, não justifica que outra aconteça. Novamente, o John Frame diz, é preciso simpatizar com as mulheres que não desejam dar à luz crianças que lembrem de tais experiências trágicas. Essas mulheres precisam de muito amor e aconselhamento. No entanto, no final das contas, não devemos matar alguém porque essa pessoa é fruto do estupro e do incesto. Não devemos matar uma criança pelos pecados do pai. O pai é culpado, a criança é inocente. Então, um homem estupra uma mulher. Quem cometeu o crime? Um homem. Quem paga o preço? A criança vítima desse estupro. É uma situação difícil, mas à luz de tudo que a gente viu até aqui, defendendo a vida do embrião como sendo uma vida humana, não encontro justificativa para você eliminar uma vida que nada fez para ser eliminada por conta de um pecado gravíssimo cometido por seu pai, e a mãe fica no meio dessa situação e deve ser acolhida, porque é uma situação extremamente difícil, mas que a mulher deve ser totalmente amparada. Mas eu não entendo que isso justifique, embora seja muito difícil. Se não me engano, é um dos casos em que a lei brasileira até permite o aborto, né? Mas, eticamente, e como cristãos, aquela vida ali é uma vida que foi concebida à imagem e semelhança de Deus e deve ser preservada mesmo nessa situação muito dramática. O juiz André Fernandes, que é um homem brilhante, que escreveu um livro também sobre o direito de nascer, afirma que se, por um lado, o dramatismo real vivido pela mãe, via de regra, indelével existencialmente, deve nos tocar amplamente os afetos, tudo que eu falei até agora, é algo terrível que deve nos deixar comovidos. Por outro, o maior ou menor nível desta tragédia não é fator justificante para o cometimento do aborto. Então, o juiz André Fernandes também entende que não é justificativa para o aborto, por mais terrível que sejam as circunstâncias para essa mãe e para essa família. Terceiro dos 4 pontos, a indicação eugênica ou genética, considerada quando anomalias genéticas são identificadas no ventre, no feto. Embora o cuidado com crianças com deformidades genéticas seja trabalhoso e dispendioso, isso não justifica a eliminação de sua vida. As famílias que têm crianças com doenças graves devem receber suporte familiar, comunitário e estatal para tratarem de seus filhos com necessidades especiais. É também uma situação muito dramática. Na lei brasileira também, salvo engano, crianças anencéfalos, né, crianças que já foi identificado que não tem cérebro, também o aborto é permitido nessa situação. Mas nós entendemos que é uma situação também que a família tem que ter todo o suporte, mas eu particularmente sou dessa opinião, e eu tenho uma experiência pessoal que vocês conhecem, porque na translucência nucal, que é uma das ultrassonografias, né, feitas no pré-natal, entre 12 e 15 semanas, deu uma alteração no João, né, deu um valor mais, que podia indicar uma série de problemas, e um deles a síndrome de Down, que a gente fez um exame, a amniocentese, que é tirar o líquido amniótico da mulher, enfiaram uma agulha desse tamanho na barriga da Tati, é um negócio assustador, ele faz uma ultra para ver onde está o bebê, depois enfia a agulha, o médico foi muito profissional e muito humano, e aí pelo exame lá do cariótipo foi confirmada a trissomia do cromossomo 21, que é a síndrome de Down. Foi muito difícil para mim e para minha esposa, né, uma situação, e o João, Deus nos abençoou muito, que ele não tem cardiopatias. Estima-se que 50% das crianças com síndrome de Down têm cardiopatias, ele não teve cardiopatias e outras complicações, ele está se desenvolvendo bem, mas é um drama que eu, em certa medida, vivi, né? No caso da síndrome de Down, francamente, ela é preocupante para os pais, ela tem uma série de limitações, mas existem questões que demandam muito mais,
Existem as crianças com PC, que é paralisia cerebral, e uma série de coisas que demandam muito mais dos pais do que até a síndrome de Down. Mas hoje eu posso falar, né, não com orgulho, mas com uma experiência pessoal, de alguém que, durante a gestação da minha esposa, foi identificada uma anomalia genética, que não deixa de ser, que foi confirmada, ela ainda... A gente fez a translucência nucal no dia do aniversário da Raquel, dia 3 de outubro de 2022. E foi devastador para a gente estar com a família comemorando o aniversário da Raquel, de 2 anos, e eu e a Tati com o coração pesado, e a gente não quis abrir para toda a família para não preocupá-los naquele momento, mas eu passei por essa experiência, a síndrome de Down foi confirmada, estamos aí cuidando, amando. O João é uma bênção, um presente do Senhor para nós, mas é um desafio para a família. Existem situações mais sensíveis ainda, mas hoje eu posso dizer com alguma autoridade de alguém que viveu durante a gestação uma situação dramática, e buscamos em Deus, sofremos, mas eu louvo a Deus que o João está conosco. Nunca passou pela nossa cabeça nada de contra a vida do João, mas o João está aí, ele é uma bênção, é um presente do Senhor, e eu acho que esses exemplos também devem ser reforçados, que a opção pela vida sempre é o melhor. Então, a gente entende que as famílias sofrem, as demandas são maiores, elas podem ser assistidas pelo governo, pelo Estado, pelas famílias, pela igreja, da melhor forma possível, porque também não entendemos que isso seja justificativa para o aborto. Seguindo ainda nessa temática, André Fernandes, esse juiz que eu mencionei, denuncia a hipocrisia oculta no discurso progressista. Caso haja uma certeza absoluta acerca da deformidade da criança, certamente o aborto não é bem para ela. Sob o pretexto de comiseração, ou seja, de ter compaixão daquela criança, os pais e a sociedade ocultam, isso é muito duro, irmãos, mas é a verdade, que diz esse juiz, que não estão dispostos a aceitar esse tipo de filho. O que os pais e a sociedade... É duro esse discurso, irmãos, mas eu concordo com ele. Estão dizendo, não, um filho assim eu não quero. Então é algo para a gente pensar, assistir as famílias, mas eu entendo que não é uma atitude compassiva, uma atitude concernente ao espírito do Evangelho. Um exemplo, já estou caminhando, já estamos quase concluindo, mas mencionar aqui um exemplo. Não pode voltar. Peraí. Assim, antes do exemplo, tem mais uma. Não, pode passar, desculpa. A questão da eugenia, de você criar pessoas, entre aspas, perfeitas, criando uma raça superior. Francisco Ratz, o filósofo, diz: o grande problema da escravidão e do Holocausto na Alemanha nazista foi o esvaziamento da dignidade da pessoa referente aos negros e aos judeus, baseado em falsas opiniões sobre a realidade humana, como no atual caso do aborto, só que nessa situação referente à vida intrauterina. Ou seja, você tira a dignidade da pessoa, assim como os nazistas tiraram a dignidade dos judeus e de outros grupos de pessoas para justificar o seu extermínio. Então isso é muito sério. E agora sim, um relato tocante, que eu vou ler aqui para vocês. Jacques Monod, biologista francês, prêmio Nobel de Medicina em 1965, depois de defender numa conferência a racionalidade do aborto nos casos de uma previsível deformidade da criança, esse biólogo, prêmio Nobel de Medicina, defendia naquela ocasião que era válido o aborto no caso de previsível deformidade da criança. Esse homem foi interpelado por um dos assistentes nos seguintes termos: se o senhor, preste atenção, soubesse de um pai sifilítico, um pai com sífilis, e uma mãe tuberculosa, que tiveram 4 filhos, o pai com sífilis, a mãe com tuberculose, tiveram 4 filhos. O primeiro nasceu cego, o segundo morreu ao nascer, o terceiro é surdo-mudo. 3 filhos, um cego, um morreu e o outro surdo-mudo. O quarto, tuberculoso, o pai sifilítico, a mãe tuberculosa. O que o senhor faria quando a mãe engravidasse pela 5ª vez? Jacques Monod respondeu categoricamente: eu interromperia a gravidez. Ao que o interlocutor redarguiu: pois o senhor teria matado Beethoven. O gênio da música Beethoven nasceu nessas circunstâncias. Filho de um pai sifilítico, de uma mãe tuberculosa, com esses 4 irmãos, um morto ao nascer e os outros 3 com doenças graves. Então, se essa for a justificativa, se seguissem essa lógica naquela ocasião, a humanidade teria perdido um gênio da música. E uma vida, independente de ser gênio da música, mas é tocante por ser alguém com talento que Beethoven tinha.
Para concluir aqui o último ponto, a indicação social, quando a mãe afirma não ter condições de criar a criança, como vocês devem imaginar, né, à luz de tudo que vimos aqui, as mães que afirmam não ter condições de criar seus filhos por questões econômicas ou familiares devem ser apoiadas sem que abdiquem de suas responsabilidades. Apoio, mas não dando peixe, mas ensinando a pescar, como dizem alguns. A mulher tem que ser chamada na responsabilidade dela de mãe, mas ser apoiada. Alternativas pró-vida devem ser apresentadas e estimuladas. Então, é um caso em que não tem muito o que falar. Não tem condições, tem dificuldade. Então, vamos pensar o que a gente vai fazer para te apoiar. Você quer entregar a criança para adoção? Você quer fazer o quê? Mas o aborto não é uma opção ou a única, como alguns colocam. Então, fechando aí, o que nós vimos? 3 verdades essenciais omitidas. A crueldade do aborto, o fim da vida no ventre, pois tem uma vida ali desde a sua concepção. Os perigos do aborto para a saúde física e mental da mulher. As alternativas ao aborto, que são muitas e não são apresentadas muitas vezes, e consideramos o aborto em situações especiais. Conclusão. No contexto do comércio sexual, pós-revolução sexual, né, que aconteceu lá na década de 1960, e a gente colhe os frutos malditos até hoje, dessa revolução sexual, que apresenta produtos como preservativos, anticoncepcionais e a pílula do dia seguinte, o aborto representa a última garantia oferecida ao consumidor do mercado do sexo, pois se tudo antes falhar, a resultante incômoda, o filho, poderá ser eliminada, diz o juiz André Fernandes. Para mim, essa fala dele é perfeita. Porque, na verdade, a gente tem que trazer o aborto para o lugar da discussão correta. Não é tanto para preservar o direito da mulher, é para que homens e mulheres possam viver uma vida sexual sem regras e sem assumir as consequências. Então, o que se quer, na verdade, é isso. Aí pega casos emblemáticos e difíceis, como estupro, como incesto, como crianças com anomalias genéticas e outros, e trazem para gerar aquele frisson, aquela situação, mas o que muitas vezes está por trás é o simples desejo de viver uma sexualidade desenfreada, sem assumir as consequências. Então, faz uso de outros métodos, mas se surgir um filho, fica tranquilo, seus problemas não vão te incomodar, a gente elimina as consequências da sua irresponsabilidade sexual. Janela Pascoal, mais uma vez citando ela, afirma com precisão: sexo livre sem responsabilidade não favorece as mulheres, apenas facilita a vida dos homens. Uma mulher falando uma coisa que é muito verdadeira. Aliás, o amadurecimento de uma sociedade passa por fomentar a paternidade responsável e não a maternidade descomprometida. Uma fala muito precisa também. A gente precisa que os homens amadureçam e não que as mulheres falhem com o seu compromisso. E aí, para concluir, 4 chamadas do John Stott, um chamado à ação para nós cristãos. Arrependimento pela passividade diante da tragédia humanitária representada pelas inúmeras perdas em vidas humanas ceifadas pelo aborto. A gente tem que se arrepender de ver isso e achar que não é na minha família. Segunda chamado à ação de John Stott. Disposição para assumir total responsabilidade pelos efeitos de uma prática de aborto, de uma política de aborto mais restritiva, garantindo que bebês não desejados por seus pais não sejam indesejados pela sociedade em geral e pela igreja em especial. Então, os cristãos se arrependerem da passividade que muitas vezes temos diante desse tema e assumirem, ter disposição para quando falarem, tá bom, então as mulheres não vão poder abortar, o que vai fazer com essas crianças? A gente vai trabalhar para criar alternativas. Vamos construir orfanatos, vamos apoiar iniciativas pró-vida, a gente tem disposição para não só denunciar o erro, mas mostrar caminhos virtuosos. Terceiro chamado à ação de John Stott, apoio a campanhas educacionais e sociais positivas, sobretudo nas escolas, que esclareçam a gravidade do aborto como uma afronta à sacralidade da vida humana e apresente políticas públicas responsáveis, além de alternativas às práticas abortivas. E, por fim, afirmar que mais importante do que educação e ação social, por mais vitais que sejam, é a boa nova de Jesus Cristo. Ele nos chama para tratarmos toda a vida humana com reverência, seja o nascituro, seja o recém-nascido, seja o deficiente, seja o senil. Então, toda a vida é preciosa aos olhos de Deus e nós, à luz do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos entender assim. E aí termino com uma palavra de Romanos: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para mim, toda essa discussão dessa temática do aborto está muito ancorada no pecado que leva à morte. No caso, a morte de infantes
de bebês, de embriões, de bebês, vidas no ventre de suas mães, algo muito grave, e que a gente precisa se posicionar e ter o chamado à ação, como vimos há pouco, do John Stott. Que Deus nos abençoe e nos dê capacidade para isso. Amém?